Olá pessoal, Yuri que desenha aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Eu gosto de animação. Eu gosto de fazer animação. Desenhos animados, coisinhas se mexendo, mas eu não consigo ainda me considerar um animador. Por quê? Eu digo por quê. Eu animo porque eu gosto. Para passar o tempo, eu animo porque eu acho divertido e eu quero testar alguma coisa. É diferente de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu faço e aí se dá errado eu só apago, desisto, deleto, jogo fora. E amanhã é outro dia. Eu não tenho nenhum serviço que eu presto de animação. Então, tudo que você vai ver aqui, que eu quero mostrar nesse vídeo, não é o trabalho de um animador profissional. É o trabalho de alguém que gosta de ver o desenho se mexendo, tá? Lá no meu Instagram, @yuriquidesenha, de vez em quando eu coloco um ou outro desenho animado lá que eu faço. Eu tenho uma pasta aqui no meu Instagram que chama Instabugs, que é só desenho bugado, que eu gosto de colocá-lo no Instagram. Tanto desenho, só desenho mesmo, quanto animação ali se mexendo, eu acho maravilhoso. E é claro, é a escola de animação peixe aquático, né? Aqueles desenhos esquisitos que a gente ama. Bom, foi ano passado, 2022... a gente ainda tá em 2023. A minha esposa foi pra Disney. E quem me acompanha lá sabe que eu fiquei em casa. E foi bem nas minhas férias, então eu não tive com o que me entreter. Fiquei preso aqui neste mesmo cômodo e fiquei fazendo um desenho animado. E aí eu criei uma animação que eu chamei de Eu Sem Ela. E eu tinha uma ideia clara a princípio, mas deu errado. Assiste só esse vídeo aqui, ó. Todo dia eu acordo meio quebrado, sem saber se eu tô em outro dia ou se é o mesmo dia. As roupas se acumularam que parecem até montanhas. Nesse pequeno ecossistema que a minha casa se tornou. Essa parte se chama o Vale das Sombras. Ela tem esse nome porque eu nunca mais consegui encontrar um interruptor. Tudo isso aconteceu porque eu fiquei sem ela. Por um mês. Eu sei. Não é o fim do mundo. Debaixo dessa pilha de roupas, dizem que há um artefato antigo, conhecido como cesto de roupa suja. Eu nunca vi. Mas aqui está o problema. Ele. Gente, daí eu lavei a louça e... é isso. Não teve muita coisa aqui, não. Como você percebeu aí, no final do vídeo, meio que eu só cortei tudo e é isso, acabou. É porque eu levei muito tempo pra fazer a animação, eu fiz tudo sozinho, eu tinha um roteiro, eu tinha uma ideia, só que eu não consegui colocar essa ideia em prática. E aí acabou que as férias acabaram, eu tinha que voltar a trabalhar e a animação não estava pronta. Eu queria terminar, eu queria ter a sensação de, beleza, terminei alguma coisa. E aí eu só dei ela por encerrado e vida que segue. Um ano depois, eu fui reassistir o vídeo e eu achei ele muito machista. Eu achei assim, gente, que mensagem horrível. Eu acho que justamente por eu não ter conseguido fazer as partes que eu queria. Aí ele ficou meio assim,
Então a sua esposa ela é uma empregada que faz as coisas, né? Sem ela, as roupas se amoltuam, a louça fica suja, enfim. E a ideia original era, inclusive assunto para terapia, era que o meu personagem não saía do quarto. Ele não conseguia olhar o dia, ele não conseguia ir para fora para ver as coisas. E aí por isso as coisas se empilharam. Eu tinha escrito diálogos de mim comigo mesmo. E foi aí, nesse dia, que nasceu o Yuri que Desenha. O nome Yuri que Desenha. Porque quando eu fui colocar os créditos, eu coloquei roteiro, Yuri que escreve, sei lá, storyboard, Yuri que faz o storyboard. Era tudo eu que fazia. E eu não queria escrever uma linha de crédito. Eu fiz tudo. Eu queria mesmo que parecesse alguma coisa. E aí, desenho, eu coloquei Yuri que Desenha. E eu, nossa, esse nome é legal. Eu vou usar esse nome. E aí nasceu aí o Yuri que Desenha. E aí eu percebi, poxa, se tivesse aquelas partes, teria ficado tão legal. Mas eu também não queria mexer, não queria voltar, a vida que segue, vamos fazer outra coisa. Eu fiz uma animaçãozinha de virada de ano, ficou legal. Eu fiz ela por acaso, e acredite, em um dia só. Eu sentei aqui no computador, o meu sobrinho tava aqui fazendo brigadeiro, um negócio totalmente aleatório. E eu fiquei aqui e animei, correndo ali. Esse vídeo aqui, ó. E eu fiquei novamente preso numa animação. Só que dessa vez não era uma animação para mim. Foi a primeira vez que eu me arrisquei a animar para alguém. Bom, vamos lá. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma parceria com o canal de folclore, é o Folclore Brasileiro Lendas, que consiste no quê? Ele conta a lenda, cria a narrativa das histórias e eu desenho. Então eu faço ali o desenho, tem um monte de desenho já que a gente fez, várias lendas que eu dei ali o meu toque, né? Eu coloquei o meu desenho em cima para representar aquelas contações indígenas. Mas dessa vez a gente tinha uma que, meus amigos, essa era especial. Era a história do Curupira com um caçador. E é uma história muito bizarra, muito esquisita, pra gente pelo menos, que o Curupira, ele quer... Bom, não pode caçar na floresta do Curupira, e esse caçador tá lá e não pode. E aí quando o Curupira vem pra pegar ele é malandro, ele é esperto, então ele dá um jeito ali de passar a perna no Curupira, meio que literalmente, porque o Curupira pediu uma mão dele e ele arrancou a mão de um macaco, porque ele tinha caçado um macaco. O Curupira pediu a outra mão, ele deu a mão do outro macaco, o Curupira pediu um pé, ele foi arrancando as partes do macaco, que era a única coisa que ele tinha conseguido caçar, e deu pro Curupira, e no final o Curupira pediu o coração, e aí o homem não perdeu tempo, arrancou o coração do macaco e deu pro Curupira, e em troca o Curupira disse que deixaria ele pedir o que ele quisesse. Eu pediria para parar de passar moto. E o homem pediu o coração do Curupira, o que foi uma jogada de mestre, porque imediatamente o Curupira arrancou o próprio coração e veio a óbito, veio a falecer. Uma história bem doida. E chegou para mim o roteiro, como sempre chega das histórias, e esse tinha diálogos. Então a gente pensou, cara, vamos fazer uma animação. Eu comecei a conversar com o Léo, falando, olha, pode ser que dê, pode ser que não dê, tive problemas com o computador e resolvi, não tenho mais o meu programa, eu usava o Toon Boom, que é um software de animação, não tinha mais, aí eu achei o OpenToons, que é gratuito, o Toon Boom eu tinha que pagar, né, dólar, tá complicado. Então, o que eu fiz? Baixei o programa novo e falei, olha, eu nunca usei, vou tentar. E aí comecei a fazer a animação. Tem todas as etapas, o processo, boa parte eu gravei, outra parte eu não gravei, eu perdi as informações, mas eu vou mostrar para vocês aqui como foi que eu fiz isso acontecer. Vai ser, pelo menos nessa parte, mais curto, porque realmente eu não tenho todas as imagens. Eu criei o concept dos nossos personagens, então eu fiz aqui como eles deviam ser. No cenário, cara, eu consegui contar a história inteira com um cenário só, a mesma imagem, só fiquei repetindo ela. E comecei, a parte boa nisso tudo é que o Léo me deixou bem livre para fazer o que eu pudesse fazer, o que eu conseguisse fazer. Eu comecei com essa imagem aqui do Curupira, mas logo eu não gostei dela e aí eu comecei a mudar e deixei ele bem mais assustador, bem mais parrudo. E a gente começou a intercalar e comecei a pintar as imagens. Acontece o seguinte,
Eu não animei na ordem cronológica. Eu fui pegando os áudios que o Léo tinha me mandado da voz do Curupira e eu fui animando o que era mais curto primeiro. Claro, eu estava atento ao roteiro, então eu sabia em que momento eu estava, mas eu fui pegando o que era mais curto para animar, para ver se eu ia aprendendo com o software. E aí o que acontece? Você vai reparar que no começo, às vezes, a sombra do personagem ela tá tremendo, porque eu não sabia fazer, e lá no final ela volta a tremer. Então ela começa ruim, aí do nada ela fica muito boa, e aí no final ela fica ruim de novo. Isso porque provavelmente aquele começo e aquele final eu animei muito perto, e depois que eu fui aprendendo a fazer as coisas. Eu levei aí, eu acho que 2 semanas para fazer tudo isso. Hoje, já tem algum tempo que essa animação saiu até. Hoje eu teria feito algumas coisas diferentes, porque eu já descobri ferramentas ali, como as coisas funcionam. Então, muito provavelmente, eu teria errado outras coisas, não aquelas coisas. Mas isso faz parte. Foi divertido, foi trabalhoso, foi meio encastelador, sabe? Aquele negócio de ficar encastelado, quando você parece que tá preso numa torre de um castelo e não consegue sair, porque a minha rotina era essa. Eu acordava de manhã, tomava café, vinha pra cá, começava ali umas 8 horas mais ou menos, eu começava a animar, parava pra fazer o almoço, almoçava, umas 2 horas, às vezes 1h30, eu já tava aqui de volta, animava até as 6 horas da noite. Isso durante 2 semanas. Uau! É um negócio doido, viu? Mas assim, eu queria ver aquilo ali pronto. Então, eu vou ficar muito feliz de vocês clicarem lá no vídeo do Léo. Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? O vídeo dele marcado bonitinho. Então, o primeiro vídeo aqui na descrição, primeiro link na descrição é a história completa. Eu vou colocar o vídeo aqui, só porque eu tô falando dele, não é justo vocês não verem, mas assim, ele não faz muito sentido quando você vê ele sem o restante da história. Como o restante da história tá lá no canal dele, clica lá que eu juro que isso vai fazer muito sentido. Bom, esse aqui é o resultado das minhas 2 semanas animando, espero que vocês gostem. É isso, valeu e até. Como é que você está, meu neto? Eu estou bem, meu avô. E você, como está? Eu estou bem, meu neto. Mas como é isso, meu neto? No mato a essa hora da noite? Eu estou perdido, meu avô. Você não andou caçando os meus animais na mata, andou? Nunca faria uma coisa dessas. Eu só tô perdido. Eu fui atravessar um mato, escureceu muito rápido, aí eu me perdi. Ah, isso é bom. Muito bom. Faz quanto tempo que saiu de casa? No dia que passou. Acho que você deve estar perdido, pois se fosse um bom caçador, não estaria aqui. Que cheiro é esse, meu neto? Estou com muita fome, meu neto. Você conseguiu alguma caça? Não, eu não vim caçar, meu avô. Ah, não tem nada? Então eu vou comer a sua mão. O homem, mais que depressa, cortou a mão direita do macaco e deu para o Curupira. Este, por sua vez, devorou-a com avidez. Imediatamente, o caçador cortou a mão esquerda e a entregou ao Curupira, que se deliciou com a iguaria. Insatisfeito, porém, o espírito pediu um pé, recebendo primeiro o direito e depois o esquerdo, devorando-os com uma voracidade e gulodice. Está tudo delicioso, meu neto, mas ainda lhe resta o coração. Pode me dar seu coração? O caçador, extraindo o coração do macaco, o entregou ao Curupira, que, satisfeito e com sono, falou que tudo que o caçador quisesse, ele daria. E, astuto, o homem disse: Eu quero o coração do meu avô. Ah, que sono comprido eu tive, meu neto. E você ficou ao meu lado esse tempo todo, cuidando da minha ossada e vigiando meu sono? É muito bom ter um neto assim. Vamos lá, peço o que desejar. Eu preciso dar comida para os meus filhos, mas a minha flecha é muito fraca. Se é assim, meu neto, vou dar-lhe uma flecha que nunca erra o alvo, tampouco se quebra. Uma flecha única, não havendo outra igual. Mas cuidado,
Não revele a ninguém quem a fez, pois é uma flecha sagrada, de uso exclusivo. Se outra pessoa usar, será transformada em uma serpente peçonhenta.